estamos aqui na Caverna Araguaia. A Caverna Araguaia é um dos atrativos do Parque Estadual Serra dos Martírios e da Aparaguaia, e é a cerca de 600 cavernas que nós temos aqui. A maioria das cavernas são abrigos, são cavernas pequenas. Essa daqui já deve ter cerca de 30 a 40 metros, então ela já é uma caverna para a região considerada de médio porte, porque a maioria são cavernas pequenas, igual a Gruta dos Morcegos que nós vimos lá, um abrigo, né? Então essa caverna aqui ela já é bem interessante, que ela já tem uma área fótica, você já consegue perceber uma grande quantidade de morcegos. Aqui a gente tem muitos morcegos da espécie Pyropteryx macrotes, que são morcegos insetívoros, e a presença desses morcegos nos garante um aporte de matéria orgânica e nos garante uma vida nessa caverna. Então essa caverna ela tem muitos insetos, muitos invertebrados que são mantidos por esses morcegos que a gente está vendo aqui. Então essa já passa a ser uma caverna bem interessante do lado da parte da bioespélio, né, da parte da vida aqui, porque ela já consegue manter uma quantidade maior de seres, principalmente invertebrados, e tem um ecossistema todo frágil. Porque se não fosse esses morcegos estar trazendo, depositando o guano aqui, a gente não teria toda essa vida. Então a gente já consegue ver a importância, né, dos morcegos para as cavernas. E esses são os morcegos cavernícolas, que a gente pode falar, que são morcegos bem comuns nas cavernas que a gente tem no Brasil. Aqui essa caverna ela ainda não teve nenhum estudo mais aprofundado, os estudos foram bem básicos, e agora com a Fundação Casa da Cultura reiniciando, né, fazendo um reinventário das cavernas aqui, fazendo uma revisão, a gente vai ter estudos mais aprofundados, não só de bio, mas também da parte de geologia, da parte de arqueologia. Então está tendo toda uma documentação nova que nós estamos iniciando no parque e na APA também. E a gente acha que esse potencial de cerca de 600 cavidades naturais subterrâneas vai passar de 1000. Porém, são mais abrigos, são mais cavernas pequenas, apesar de a gente ter cavernas grandes aqui, como a caverna Serra das Andorinhas, que tem mais de 1 quilômetro. Então, não olhando muito por essa questão do tamanho da caverna, né, mas olhando pela quantidade, a gente tem um patrimônio espeleológico muito rico, e esse patrimônio espeleológico ele vem sendo redescoberto por essas novas equipes da Fundação Casa da Cultura, e com um apoio muito grande do IDEFLOR, que é o órgão que toma conta, né, que gerencia todas essas duas unidades de conservação, que foram criadas em 1996. Em 2006 nós tivemos o primeiro plano de manejo, e agora a gente está reiniciando, né, fazendo um reinventário desse plano de manejo. Bom dia. Nós vamos dar continuação à nossa aula, né? Que, como eu falei, são 4 etapas para se fazer algo desse tipo, se fazer uma atividade de pesquisa, quer seja captura com morcego ou qualquer outro tipo de animal, qualquer outro tipo de exemplar da fauna silvestre. Então, a primeira etapa de todas, como eu falei, é planejar o que vocês vão fazer em campo, né? Primeiro você tem que adquirir um conhecimento. A partir daí você vai planejar o que você vai fazer em campo e trabalhar com animal silvestre. A primeira coisa que você tem que fazer é solicitar uma licença de captura, de coleta para o CISBio. Então essa licença, como eu já mostrei para vocês, a licença está em meu nome, a Betânia é colaboradora nessa licença, e nós solicitamos essa licença em 2017. A licença foi sair em novembro de 2017, a licença demorou 4 meses para sair. Então, quem quiser fazer algum tipo de trabalho, principalmente voltado para a caverna, para a fauna de caverna, tem que saber que a licença pode demorar de 3 a 4 meses antes de você poder ir para a caverna. Assim, vamos para a caverna? Não, não é desse jeito não. A coisa tem que ser planejada e você tem que falar toda a sua metodologia nessa licença, o que você vai fazer lá. Por exemplo, eu falei o tipo de rede o tipo de armadilha que eu ia utilizar, que era a rede, que talvez eu ia utilizar o estilingue para matar uns morceguinhos. Então tudo isso está na licença. Inclusive quantos morcegos eu posso matar. Eu não posso chegar na caverna e
pegar todos os morcegos que eu capturei. Eu não posso. Eu tenho um número limite lá na licença que me fala quantos morcegos eu vou capturar, ou eu vou coletar e para onde eu vou mandar esses morcegos. Então, apesar de vocês estarem montando uma coleção lá na Unifespa, eu não posso mandar os morcegos que nós coletamos para a Unifespa. Porque quando eu fui pedir a licença, eu falei que os morcegos iam vir para a coleção da Fundação Casa de Cultura de Marabá. Então, os morcegos que nós pegamos lá, eles estão aqui comigo, eles vão ficar depositados aqui. Então, nós vamos fazer todo o procedimento, tanto de fixação como de tombamento desse animal, né? Dos que nós coletamos. Aqui tem um livro de tombo todo animal que entra, todo exemplar que entra na coleção daqui da Casa da Cultura é registrado nesse livro. Se porventura ele estragar, tiver que descartar esse animal, vai falar aqui que esse animal foi descartado, mas ele vai ficar aqui. Então a Betânia sabe a quantidade de exemplares que ela tem. Nesse caso aqui, esse livro é só de mamíferos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, essa é a primeira etapa. A primeira etapa já foi feita, né? Eu planejei o campo foi modificado a partir da hora que a Raquel me solicitou ajuda. Então a gente ia fazer uma campanha de amostragem, só eu e a Betânia, e mais uma pessoa ou duas. Mas não ia ter vocês todos, né? Então, a partir do momento que tinham vocês, nós modificamos todo o nosso planejamento. Então, o planejamento seria montar 3 redes, a gente ia ficar a noite todinha capturando morcego e a gente ia pegar, como na vez passada, uns 200, 300 morcegos por noite. A partir do momento que vocês solicitaram ajuda, que eu falei, não, beleza, eu levo a turma, modifiquei tudo. Então, nós montamos só uma rede, depois a Betânia subiu, montou uma outra rede lá. Nós ficamos um tempo bem reduzido fazendo a amostragem, porque a intenção não era só pegar os morcegos, era ensinar para vocês um pouquinho como montar a rede, como desmontar a rede, o que fazer com o morcego depois que você pega, né, cada detalhe, soltar as fêmeas grávidas, soltar as fêmeas lactantes. Então, a intenção, o nosso objetivo mudou, houve um replanejamento para o campo. Beleza, primeira etapa. Segunda etapa, o campo propriamente dito, que foi o que nós fizemos lá. Então, nós fomos para campo, fizemos nosso trabalho e coletamos o material. Agora eu vou explicar para vocês quais são as próximas etapas. Teve a terceira etapa, que já foi feita, que eu fiz sozinho em casa, assim que eu cheguei do campo. Nós chegamos do campo na sexta-feira à tarde, né? Todo mundo foi para casa descansar. Tá todo mundo descansado? Alguém teve algum problema, alguma cãibra? Não? Todo mundo, então vocês estão bem, né? Posso levar vocês para uma caverna com a trilha mais difícil da próxima vez, né? Que aquela lá foi mamão com açúcar, né? Sem caroço. Então, uma coisa importante que lá no nosso briefing final, eu acho que eu esqueci de perguntar, quem aqui manuseou o morcego? Quem aqui pegou no morcego lá em campo? 1, 2, 3, 4, 5, só, né? Vocês foram mordidos, mesmo que superficialmente, pelo morcego? Não, né? Alguém aqui dormiu em rede ou fora da barraca? Vocês notaram algum sangramento? Orelha, ponta do dedão? Não? Porque caso aconteça alguma coisa dessa em campo, o que a gente recomenda é voltar e ir direto para o hospital público. Falar que ocorreu isso para poder fazer o procedimento, né, o protocolo antirrábico, que é tomar soro e vacina. Então, se ninguém fez isso, não teve nenhum arranhão, está todo mundo bem, vocês não precisam se preocupar. Mas sempre que for para campo, tem que ter esse cuidado. Porque é importante você estar pré-imunizado, que é tomar a vacina antirrábica antes de mexer com qualquer mamífero. Porque a raiva é uma doença que não tem cura ainda, e é uma doença exclusiva de mamífero. Não é só quem mexe com morcego que pode contrair a raiva, não. É quem mexe com gato, quem mexe com qualquer tipo de mamífero. Então, macaco morde muito, macaco também tem um índice alto de raiva, então a gente tem que ter esse cuidado. Só que, principalmente no sul, muitos pesquisadores, eles não recomendam você fazer essa pré-exposição, porque você vai estar
injetando, né, proteínas que não são proteínas próprias nossas, né, sendo que talvez você não vai ser nem mordido, sendo que talvez você não vai nem mexer com o morcego, sabe? Em campo, igual vocês viram aqui, fomos uma turma grande, né, nós foram 20 pessoas, 17 alunos, e apenas 1, 2, 3, 4, 5 mexeram com o morcego, né? 6 com a Betânia, 7 comigo, apenas 7 pessoas, menos da metade. Então o resto do pessoal necessariamente não precisava nem se pré-imunizar. Só que a gente costuma ter esse cuidado, sabe? No Sul, o pessoal do Sul, pesquisadores do Centro de Zoonoses, eles recomendam você fazer isso se você for arranhado ou mordido. Então tem todo esse cuidado, a pessoa escolhe o que ela quer fazer, se ela quer se pré-imunizar ou não, não tem uma regra propriamente dita. Então já que ninguém foi mordido, ninguém tem risco, vamos para explicar a terceira etapa. Assim que nós chegamos de campo, eu fui para casa, como eu ainda estava com alguns morcegos vivos, porque eu não matei eles em campo, não eutanasiei eles porque assim, a partir do momento que o animal morre, ele começa a entrar em estado de putrefação, né? Então, para eu não perder nenhuma característica do animal, eu trouxe ele comigo. Alguns eu tive que dar água ao longo do caminho, então os desmodos não. Mas as carólias e a anoura, eu dei água para ele não morrer, inclusive a anoura, água açucarada, para o bichinho segurar, para ele se manter mais tempo. Você não pode colocar o morcego vivo em ambiente com ar-condicionado, porque ele desidrata e morre, diretamente no sol. E também não deixar no chão para não correr o risco de pisar ou de alguém pegar no saco sem querer e ser mordido por cima do saco, né, por dentro do saco. Aí como eu expliquei o procedimento para vocês em campo, né, nós eutanasiamos um morcego em campo com o tio Pental, que foi até aquele morceguinho que eu soltei, ele voou e depois nós pegamos. Em casa, eu vi que esse anestésico ele é muito bom, só que ele demora um tempo para agir. Primeiro ele anestesia o animal, tira a dor, para depois levar o animal a óbito. Então é um produto bem bacana, eu acho que até melhor do que o que eu estava usando, só que o que eu estava usando, a dopamina, ela mata meio que de imediato. Você injetou, matou o animal. Então eu fiz todo aquele procedimento que nós fizemos lá no último dia, quando nós saímos, né, em campo, com esses morceguinhos, e logo quase que de imediatamente eu coloquei eles para congelar. Então coloquei tanto os morcegos que nós vamos trabalhar aqui agora, como os 3 desmodos que nós coletamos e que eu fiz esse procedimento na sexta-feira, congelei os desmodos. Na terça-feira, porque segunda foi pós-sírio, né? Então na terça-feira eu fui no Centro de Zoonoses e levei todos os desmodos rotundos para eles mandarem para Belém para fazer o teste antirrábico. Então sobrou para a gente o número 1, 2, 4 e o número 5. Sobraram 4 morcegos para a gente trabalhar aqui hoje, tá? Esse número aqui ele é muito importante. Tudo que vocês fizerem em campo, vocês têm que identificar. Porque se vocês coletam um animal em campo ou coletam uma semente em campo e não identificam, você perde a maior parte das características científicas, né, do grau do rigor científico daquela coleta. Eu tenho aqui um opilião que eu coletei em um trabalho que eu fiz, que eu passei em mais de 70 cavernas, e esse aqui eu esqueci de falar quem ele era, o dia que eu coletei e a caverna que eu coletei. Esse animal aqui ele é muito interessante, ele dá até para servir, pode até ser uma espécie nova, e ele pode até para servir para uma coleção, não uma coleção científica, mas uma coleção para amostragem, para mostrar para as outras pessoas, porque eu não identifiquei, eu não sei onde é que eu coletei esse animal. Então eu não tenho como depositar ele numa coleção científica, porque eu não sei nem a data e nem o local onde eu coletei ele. Então vocês têm que ter muito cuidado na hora de estar fazendo o trabalho em campo, está identificando tudo. Como vocês viram, tinha um morcego que nós colocamos o colarzinho, teve uns morcegos que o Hugo,
que o Hugo coletou os ectoparasitas dele e que à medida que ele foi coletando, ele foi colocando tanto a espécie como a marcação. Então a gente tem que ter esse critério. Então eu sacrifiquei esses animais, né, eutanasiei eles e coletei o fígado deles. Como nós fizemos em campo, eu coletei o fígado deles. Aqui já a primeira identificação, não precisa ser aquela identificação mais bonita do mundo, mas vocês têm que identificar. Então esse material eu coletei na caverna Serra das Andorinhas no dia 19/10, está identificado. E aqui eu tenho todos os fígados dos 7 animais que nós coletamos lá em campo. Então, tem aqui o número 1, o número 2, esse número 2 aqui é ectoparasita. Então, o número 2 teve ectoparasita e teve também o fígado. O número 3 teve ectoparasita e não teve o fígado, porque foi um desmodos. Eu não coletei o fígado porque eu não tenho intenção de fazer alguma análise genética no desmodos. O desmodos foi análise para o teste de raiva, então o desmodos já foi para lá. O número 4 está aí, o número 5. E aqui o número 6, que foi apenas ectoparasita, eu também não coletei o fígado. Então, 3 animais eu não coletei o fígado porque foram os 3 desmodos, mas eu coletei ectoparasita, que é para o trabalho do Hugo. Então, aqui nós temos um ectoparasita do desmodos, aqui nós temos um ectoparasita da Carólia, muito provavelmente. Aqui nós temos o ectoparasita de outro desmodos, aqui nós temos outro ectoparasita de um... Essas ordens 1, 2, 3 estão de acordo com a coleta, né? Não, está de acordo com o meu número aqui. Não era de acordo com vocês que a gente ia pegando? Não. Foi de acordo com o meu número de laboratório, porque quando eu fui fazer isso, algum deles nós não fizemos a biometria. Eu não tenho eles aqui na lista que nós fizemos em campo. Os desmodos, por exemplo, nós não fizemos a biometria dele em campo. Eu já fiz a biometria só laboratório. Então aqui eu tenho o fígado, né, que nós coletamos, desses 4 morcegos que nós vamos estar trabalhando. Você já pode ficar com eles para você, os Hector. Eu já coletei para você fazer o trabalho. Então, menos o fígado. O fígado nós vamos deixar com esses morcegos aqui. Então, essa daí foi a terceira etapa. Eu fiz tudo isso e tudo isso com muito critério, principalmente utilizando luvas, porque como eu ia mexer no fígado dos animais, você tem que ter esse cuidado. Como eu falei, o morcego não é só a raiva, a doença que o morcego transmite, não. Tem mais de 100 tipos de doenças que o morcego transmite e ela é principalmente transmitida pela falta de higiene, como eu falei. Está mexendo com o morcego, vai fazer um lanche, tem que lavar a mão com sabão, se possível passar álcool, ou então calça uma luva, limpa, faz o lanche, depois descarta a luva, ou já trabalha direto com luva e tira a luva para fazer a alimentação, mas ter esse cuidado para a gente não correr nenhum tipo de risco. Então as luvinhas estão aqui, foram todos identificados. Além disso, um outro procedimento que a gente faz é organizar a caixa, né, de material, para ver se não ficou faltando nada. Então lá em campo minha caixa estava bem bagunçada, agora minha caixa está toda bonitinha, as anilhas tudo, né? Tudo organizadinho, para quando eu voltar para campo, eu ver se faltou alguma coisa, se eu gastei alguma coisa que eu tenho que repor. Se tiver, eu já reponho esse material e também ver se eu não estou esquecendo nada, nenhum fígado, nenhum material aqui. Eu conferi cada um daqueles saquinhos para ver se não havia esquecido nenhum morcego lá dentro, que isso também pode acontecer. A gente tem que ter muito critério, né? Então, conferir todos os saquinhos para ver se não ficou nada e também ver se não ficou nenhum resto e já colocar aqueles saquinhos para lavar, porque quando eu tiver um próximo campo, eu já estou com o meu material todo limpo e todo lavado. Quando a gente confere isso, uma coisa que a gente coleta também é o cocôzinho dos morcegos. Porque ali tem uma informação importante que é de que esse animal se alimentou. Então eu consegui coletar em 4 saquinhos várias sementes. Algumas sementes de cecrópia que eu ainda não consegui identificar, tá? Passando aqui para vocês olharem, essa daqui também é semente de cecrópia. E uma sementinha mais escura que eu não tenho nem ideia do que seja.
Então a gente tem algumas chaves de identificação para semente, tem chave de identificação para plântula, que é a plantinha pequena, logo depois que você coloca a semente para germinar, você pode colocar essa sementinha para germinar. Quando ela germinar e ela tiver uma plântula pequenininha, você pode tentar identificar. Ou então correr uma chave normal, deixar ela virar uma planta grande, soltar uma flor e correr uma chave normal, que é a chave que a gente tem para identificação de planta, que a maioria necessita da flor para se chegar ao nível de espécie. Então aqui também tem uma sementinha diferente, não é secrópia. E aqui vocês podem notar a identificação. CP, Carolia perspicillata, foi o morcego que estava no saco. Caverna Serra das Andorinhas, dia 18/10/2018. Então sementinhas estão todas aqui. Então essa foi a terceira etapa. Depois todos os morceguinhos que eu havia feito a eutanásia, coloquei no freezer. Terça-feira foram 3 desmodos para lá e agora nós vamos trabalhar com esses aqui. Esse aqui é o número 1. É uma Nora Geoffroy. Foi aquele primeiro morceguinho que nós eutanasiamos lá na caverna. Uma Carolia perspicillata número 2, uma Carolia perspicillata número 4 e uma Carolia perspicillata número 5. Esses aqui eles foram apenas eutanasiados com o material, com o tiopental e retirado do fígado. Eu tirei eles hoje 7 horas da manhã do freezer, né? Para ele poder já ir descongelando para a gente trabalhar. Então é importante congelar, porque o animal para o processo de putrefação, né? De decomposição, ele para. E aqui, que eu tentei mostrar em campo para vocês, mas não consegui, a língua da Nora, para vocês terem noção do tamanho da língua dela. Então é o tamanho do corpo, mais ou menos. Então esse animal é um morcego nectarívoro, ele se alimenta quase que exclusivamente de néctar de flor. A gente chama ele de morcego beija-flor também. A gente tem várias espécies de morcego que se alimentam de néctar. Então ele tem essa característica de ter uma língua, não é todo morcego que tem essa linguana não. Apenas os que se alimentam de néctar. Então esse animal, ele é um importante polinizador e nós temos muitas plantas que têm uma evolução para ser polinizada única que exclusivamente pelos morcegos. E além da ântese noturna, uma série de outras características que a planta evoluiu para ser polinizada pelo morcego. Então esse morceguinho aqui, ele é muito importante para fazer esse papel, né, de polinização. É um macho. Se alguém quiser manusear o morcego, é só pegar uma luvazinha ali, colocar, calçar. Agora é bem mais fácil manusear, porque ele morto assim, ele não morde. Vivo ele morde pra caramba, tem que ter muito cuidado, por isso que eu tive muito critério para ensinar vocês a mexer e para ensinar vocês a manusear, né, a forma correta, o cuidado, usar a luva, tudo direitinho. Aí o que a gente faz aqui? Eu vou fazer a biometria com a Betânia anotando e depois eu vou injetar o formol nele, vou posicionar ele aqui da forma correta, a forma que eu tinha mostrado para vocês no livro. Nós vamos fixar e aí vocês vão poder ver, e se alguém também quiser fixar os outros 3 morcegos, fica à vontade, é só calçar a luvinha, tá, e mexer. O Desmodus, né, ele é um dos 3 morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue. A gente tem mais de 1.300 espécies de morcego no mundo todo e apenas 3 se alimentam de sangue, sendo que 2 se alimentam de sangue de aves, então ele não tem o risco de estar passando raiva, porque a ave não pega raiva, a raiva é uma doença de mamífero. Só que esse camaradinho aqui, ó, ele é o principal transmissor da raiva, porque ele se alimenta quase que exclusivamente de sangue de mamífero. E ele, se ficar mais de 2 dias sem se alimentar, ele morre. Então, de 2 em 2 dias ele está tendo contato com sangue, por isso que tanto ele transmite a raiva, como ele pega a raiva muito fácil. E ele utiliza não os caninos, como tem o filme do Conde Drácula, né? Que ele vai com os caninos lá e morde o pescoço das pessoas. Não. Aqui você consegue observar, deixa eu só chegar aqui.
Aqui você consegue observar os caninos dele, esses dentes laterais aqui maiores, são os caninos. O que o Desmodus ele utiliza para morder são os incisivos, esses dois dentinhos aqui do meio, tá vendo? Esses dois dentes são os dentes que o hematófago, que o Desmodus rotundus, que os outros hematófagos também utilizam para fazer a ferida, e passa a língua que tem uma substância anticoagulante. Então o sangue vai saindo. Antigamente se achava que na saliva tinha uma substância anestésica também, mas com o avançar, né, da pesquisa nós vimos que não tem nada anestésico. Esse morcego ele dá uma mordida tão precisa com esses incisivos dele que a pessoa não sente. Quando você está manuseando ele vivo, às vezes você só vê o sangue saindo, você não identifica nada. Então esse aqui, eu vou deixar ele aqui, quem quiser observar pode vir aqui e pegar também, não vou passar para vocês, quem quiser, né, ver as características dele, não vou passar porque ele ainda está pingando álcool, tá? E os caninos, qual a função dos dentes? Oi? A função dos dentes deles, os caninos. Os caninos, morder. Morder no caso de ataque, né? A raiva, ela é uma doença que ela se instaura principalmente nos desmodos machos. Porque eles brigam pelas fêmeas. Então eles brigam pelos haréns. Nessas brigas eles se mordem. Os caninos são utilizados muito para morder. Ele é o único animal, como eu falei, né, o único animal do mundo que tem um sétimo sentido, tem 7 sentidos. Ele, além disso, ele tem um termosensor que ele sabe onde as veias estão mais exaltadas pela temperatura, então ele dá uma mordida muito precisa com esses incisivos, não precisa nem utilizar a canina, ele dá só um arranhão num local onde ele tem certeza que vai sair sangue. Então, assim, é por isso também que é uma mordida meio que indolor. Além de ser muito precisa, ela é num local exato, ele não sai mordendo tudo quanto é lugar para ver se sai sangue, não. Então, assim, a mordida é muito precisa, por isso que ele não sente. Só que eles brigam muito, por isso que o índice de raiva em macho é bem maior. Por isso que nós coletamos somente os machos. Nós coletamos agora, pode também fazer esse trabalho com as fêmeas para ver se as fêmeas também estão com raiva, mas nós coletamos 3 machos e mandamos para a zoonose para ver se está com raiva. Uma das formas de profilaxia, de matar o morcego para eliminar a raiva, é chegar na colônia desse morcego e matar eles, né? Eu pegar ele na rede, passar uma pasta, que ela é anticoagulante, e soltar. O morcego, quando ele volta para o bando dele, eles têm um costume, igual a gente de se cumprimenta com a mão, eles têm um costume de se lamberem. Oi, dá uma lambidinha um no outro. Então, com isso, a gente passa a pasta, o veneno, solta eles chegam na caverna ou no abrigo deles, todo mundo dá uma lambidinha e se acaba matando uma galera. Com o tempo, nós descobrimos que isso não é legal. Por quê? Com as observações diretamente em cavernas, em campo, nós vimos que quem tem esse costume de se cumprimentar são as fêmeas, não são os machos. Os machos já chegam botando terror, é mais ou menos isso. Boçando os dentes. Igual vocês viram lá, né? Como é que é o barulho? Então eles mordem pra caramba, os machos são muito agressivos. As fêmeas não, elas se cumprimentam. Com isso a gente estava matando um número muito grande de fêmeas e com isso a gente estava aumentando a briga dos machos pelas disputas com as fêmeas e prejudicando ainda mais o caso da raiva no Brasil. Então hoje em dia a gente também não utiliza pegar o morcego, passar a pasta e soltar ele para ele ir lá, porque a maioria que morre é fêmea. E aí prejudica. O que a gente faz é passar essa pasta ao redor do ferimento do gado, ou do cavalo, ou do cachorro, do porco, porque o morcego ele costuma voltar toda noite ou de 2 em 2 noites na mesma ferida, só arrancar a casquinha da ferida do mesmo animal e se alimentar. Se você passar a pomada ao redor da ferida, o morcego que se alimenta do sangue do mamífero, ele vai morrer, e não o bando todo. Então, tem todas essas características, né, todas essas informações que devem ser levadas em conta. Então, depois que a gente fixar o morceguinho, ele vai receber um número de tombamento, vai receber uma ficha, igual essas fichas que vocês viram aqui dentro, contando toda essa história, onde é que o morcego foi coletado, quem que coletou, qual foi a data da coleta. Então a gente tem que ter todo esse rigor científico se a gente quiser depositar um animal em uma coleção científica. Como aqui, por exemplo. Esses nectares que se alimentam exclusivamente de néctar, eles podem transmitir raiva? Podem.
todo mamífero ele pode transmitir raiva se ele estiver infectado. Mas como ele entrou em contato com a raiva? Ele pode ver? Então, ele pode entrar em contato tanto por uma briga com um Desmodos, porque o Desmodos ele é muito agressivo. Quando ele chega numa caverna, se tem outros morcegos, ele bota para correr, e bota para correr no tapa, praticamente. Ele chega e... Cheguei, sabe? Eles são brutos. Tem até algumas espécies, tem até um trabalho da Ludmila, que eu não lembro quem são os outros autores, mas eu lembro que está a Ludmila Aguiar, que ela fala que os Desmodos, pela grande, né, o pessoal pegou e tirou toda a mata, colocou gado, então os Desmodos estão tomando conta. É apenas um morcego que se alimenta rotineiramente de mamífero, mas em compensação ele é altamente abundante, como eu mostrei para vocês. Ele é a principal espécie que a gente encontra em caverna. Então, ele pode entrar em contato com, chegar numa caverna, tá um morceguinho desse, e ele dá um tapa no morcego e bota ele para correr, porque falou, agora a caverna é minha. E com isso eles estão expulsando morcegos, inclusive diminuindo a área de vida, a área de atuação do morceguinho do cerrado, que é uma espécie ameaçada de extinção, endêmica ao bioma cerrado. Então pode ser por isso, pode ser ou por outro tipo de contato, com urina do Desmodos, urina de um outro animal que tem raiva, sabe? Então, tem outras causas que ele pode pegar raiva, não necessariamente porque ele se alimenta só de planta, não de sangue, que ele não vai ter raiva. Então, esse é um morceguinho de... Eu costumo colocar cerca... Aí tem vários... como é que se diz? Vários métodos, falam várias coisas. Tem gente até que coloca o formol até o animal ficar gordinho, inchadinho e tal. Mas existe, né, algumas indicações de você colocar no mínimo 10% do peso do animal. E uma coisa que você tem que ter muito cuidado antes de injetar o material, o formol no animal, é pesar esse animal. Mesmo que você ache que você pesou ele em campo, você tem que pesar antes de injetar. Então aqui estão as pesolas, né, que vocês já conhecem, que nós trabalhamos com ela em campo. A Betânia, à medida que eu for fazendo, antes de injetar, eu vou fazer toda a biometria do animal, porque depois que eu colocar ele lá no formol, eu não vou mexer mais com ele. Então, a primeira coisa, você pode colocar aí no 01. É uma Noura Geoffroy, tá, Betânia? Então, mais ou menos, todo aquele procedimento que nós fizemos em campo com morcego vivo, antes de soltar, eu vou fazer aqui. Só que esse aqui não vai precisar ficar fazendo o desconto do saquinho. Esse aqui é rador direto 15 gramas. Então, se ele tem 15 gramas, eu vou injetar, no mínimo, 1,5 ml de formol 10% nele, tá? Anoura Geoffroy, 15 gramas, Betânia. É um macho, gente. Todo mundo viu que é um macho? Quando eu passei o morcego para vocês, todo mundo observou o órgão masculino, o testículo, inclusive com a bolsa escrotada, né? Com os testículos à tona. E aí aqui é bem mais fácil de você fazer toda a biometria do que com o morcego vivo querendo te morder, né? Então aqui você pode fazer todas aquelas biometrias que nós fizemos em campo, como inventar muito mais biometria, medir, sabe, cada pedacinho, a unha do morcego, por exemplo, mas aqui para andar mais rápido nós vamos fazer as medidas básicas que nós fizemos em campo, que a principal é um antebraço, né? Como eu falei, a medida mais usada porque ela é difícil de ser errada, porque você coloca aqui dentro, né, um antebraço, encostou no cotovelo, encostou na mão, você pega e lê a medida. 42,3, Betânia. Então foi, o antebraço já foi. A folha nasal, no caso, todos esses morcegos aqui eles são da família Philostomidae, então todos têm a folha nasal. A folha nasal agora é bem mais fácil de eu medir, porque o animal não está se mexendo. A folha nasal desse é 4,9. Depois orelha, né? A orelha, aqui fica bem mais fácil de vocês visualizarem. Quem quiser chegar mais perto, ou então mostro aí para perto de vocês. Aonde começa a orelha, eu coloco uma parte do paquímetro e abro o paquímetro até o final da orelha. Entenderam? Então aqui fica bem mais fácil de ensinar vocês a fazer a biometria. Essa deu
15, 16, 16,7, Betânia. Vocês querem ver o local onde é? Aqui, ó, começo da orelha, né? Eu coloco até o finalzinho dela. Certo? Aí, estão de boa? O trago, como eu falei para vocês, é tipo uma orelhinha que o morcego tem dentro da orelha. Estão conseguindo ver daí? Bem pequenininha. Então isso aqui mais ou menos a mesma coisa, da base do trago até a parte de cima. O trago é 6,2. Tá vendo essa orelhinha aí? Ó. Então isso é uma coisa que é exclusivo dos morcegos também. Auxilia eles na ecolocalização. Não só dos filostomídeos? Não só dos filostomídeos, todos os morcegos. Essa outra orelha, ela vai servir para quê? Assim, já tem uma função diferente. Ecolocalização. Ajuda ele, né, na interpretação dos sons que retornam para ele. À medida que ele manda o som, quando volta, isso aqui auxilia. No caso dessa família, a ecolocalização que ele faz, vamos dizer assim, vai se diferir dos outros para que ele possa citar, não, aqui não é um desmodos, aqui não é uma Ele tem uma mudança tanto de indivíduo para indivíduo, mas ele tem uma característica muito forte da espécie. Inclusive, recentemente foi até lançado um banco de sons de morcego, um banco de vocalização de morcego, onde você tem um aparelhozinho que mede o ultrassom, que você consegue gravar o ultrassom, o morcego passando voando, eles gravam o ultrassom, se joga nesse banco que a gente acabou de lançar, os autores, né, a gente que eu falo quem trabalha com morcego, eu não fiz parte, apesar de ter até analisado isso já bastante, eu não consegui participar desse projeto. Você consegue determinar a espécie. Se você tem uma característica, né, você consegue gravar o animal na hora que ele está caçando, não é todo tipo de som também, o morcego emite vários tipos de sons, principalmente o som durante o processo quando ele está utilizando para caçar. Para encontrar a sua presa. Então ele pega isso, joga no computador, vai falar, ó, esse som aí é da Anora geoffroy, esse som é do Desmodos rotundus, ou esse som é da espécie em específico. Então isso é bem importante também, e no Brasil a gente está crescendo muito os estudos em cima, né, da vocalização dos morcegos. Um exemplo foi esse trabalho recente que eles publicaram uma série de vocalizações de diversas espécies de morcegos do Brasil. A gente já tem isso nos Estados Unidos, na Europa, assim, nos países lá de cima, digamos assim, né, eles já têm isso muito bem determinado, mas quando você vai para os Estados Unidos, eles trabalham com 30 espécies. É muito mais fácil você fazer uma determinação disso para 30 espécies, do que para o Brasil, que a gente já tem mais de 180 espécies e o estudo é bem menor. Então, alguns locais, isso já está bem mais avançado, mas o Brasil está indo em passos lentos, mas vai chegar lá um dia. Mas o professor também, no caso do Campete, tem algumas espécies, no caso de invertebrados, né? Que na hora de querer conquistar a fêmea, como a aranha-pavão, ela dança, o caso o macho dança para a fêmea. No caso dos morcegos, como eles fazem para chegar nas fêmeas? Depende da espécie. É mais assim, tem muito de briga mesmo, como o Desmodos, né? O Desmodos arrebanha, chega num lugar, fala, essa fêmea é minha, e vai lá e dá proteção para aquelas fêmeas. Então o morcego, ele tá lá, ele é agressivo, ele dá proteção, então todo mundo fica lá. Tem um sistema também de... o Vampiro Spectrum, por exemplo, o maior morcego que a gente tem no Brasil, nas Américas, ele já é um sistema que ele já conquista mais, ele não vai brigar. Porque a colônia que ele forma é uma colônia, uma colônia familiar. É apenas ele, a companheira dele, pro resto da vida, igual um arara. Então são casais fixos, não é sistema de harém, e que ele conquista mesmo a fêmea. Ele conquista, ele tem lá o ritual dele de aproximação, de voos.
de levar alimentação. Então ele conquista, mas aí tem esse negócio, tem diversos tipos. A maioria dos morcegos eles formam um harém e tem mesmo um esquema de defensor, e vai lá, já tem um harém, vem um macho e põe aquele macho alfa para correr e ele passa a dominar aquelas fêmeas, né, aquele harém. Então tem isso, mas também tem um lado bonitinho como um Vampiro Spectrum, que é uma colônia maternidade, então ele é mais galanteador, ele chega lá, conquista a fêmea que ele quer, leva ela para um lugarzinho e forma. Quando você pega o Vampiro Spectrum, por exemplo, você pega 3, 4, 5 indivíduos, 6 no máximo assim, mas quase nunca passa de 5, porque é o pai, a mãe, um casal duradouro a vida toda, e os filhos até a 3ª geração, ou no máximo até a 4ª, dependendo como é que está o esquema de alimentação. Então muda dentro das espécies. Tem desde do romântico ao bruto, que chega sentando no porrete e fala: aqui quem manda sou eu, e se você sair debaixo da minha asa, você apanha. É mais ou menos isso, você não tapa. No caso do desmodos, então não vai ter, tipo, uma fêmea ela pode ficar com 10 machos, por exemplo. Às vezes acontece, eles voam, né? Vão por ali, tem as fugidinhas delas, mas assim, no Desmodos também, no Desmodos, mais específico no Desmodos, a fêmea manda. É uma colônia matriarcal. As fêmeas, elas não são tão agressivas, mas elas mandam. Ela escolhe, ela que vai escolher o macho que vai ficar lá. Apesar daquele macho chegar dando porretada nos outros, papapá, o outro vai ficando por ali e quem vai determinar vai ser a fêmea. Então, assim, tem que estudar muito, estudar cada espécie específico para saber mais ou menos. Eu nunca me aprofundei muito também nisso, não. É muita coisa, sabe? Tem muito caminho para ser andado. Certinho? Próximo é? Polegar. Então, polegar, né? Como eu falei para vocês, os morcegos, como todo mamífero, ele tem os 5 dedos. Polegar, dedo 1. Aí aqui nós temos o dedo 2, né? O dedo 3, o dedo 4 e o dedo 5. O polegar, então, é esse dedinho aqui, que nos microquirópteros, quase na maioria das espécies, nós temos espécies que não têm unha, mas é o único dedo que o morcego tem unha. Tá vendo? O microquiróptero, as raposas voadoras, ele já tem unha já nesse 2º ou no 3º dedo aqui também. Mas os microquirópteros, o único dedo que ele tem unha é o polegar, e ele utiliza isso para manusear fruto, abrir inseto. Então isso tem uma importância muito grande também. O polegar, nesse caso aqui, a gente mede ele tirando a unha, tá? A gente não coloca a unha junto. E a gente mede da base da mão até o início da unha, que nesse caso aqui deu 4,7. E a cauda. Então, gente, tem uns morcegos, a maioria dos morcegos tem cauda, tem uns morcegos que não tem cauda. Anoura geoffroy, por exemplo, posso até passar para vocês procurarem a cauda dela, mas ela é uma espécie que não tem cauda. Então você vai colocar que não tem cauda. Desmodos rotundos é uma espécie que não tem cauda, beleza? Quem quiser ver, tá, todo mundo já tirou a luva, mas é um morcego que não tem cauda, tá? A gente já tem uma outra espécie desse mesmo gênero, que é a Anoura caudífer. Essa já possui cauda, só que nós não pegamos ela. E aqui a gente tem, que eu vou medir, mas só para mostrar para vocês, né? A carola, ela já tem cauda. Então a gente tem desde morceguinhos que a cauda é totalmente contida no uropatágio, que é essa membrana entre as patas, e a gente tem espécies que não tem cauda, tem espécies que tem a cauda grandona que ultrapassa o uropatágio. Estão vendo aí, ó? E isso também é uma característica de família. Essa cauda livre, grandona desse jeito, é uma característica que determina a família Moloside. Esse aqui é um morcego, quando vocês vão ver ali a chave de identificação, a gente também tem essa parte, essas características, né? Tem a cauda totalmente mantida dentro do uropatágio, tem a cauda livre, não tem cauda. Então, essas são algumas características também que a gente observa. Então, a Anoura não tem cauda. Essa cauda você tem função de quê? Tanto de controlar o uropatágio,
A gente tem algumas espécies que controlam o uropatágio tanto pelo calcânio como pela cauda também. E direção no voo também, eles conseguem, né? Então, consegue ter um controle maior dessa membrana entre as pernas e também é um resquício de evolução, sabe? Tem morcego que não tem cauda e tem uropatágio? Não tem cauda e tem uropatágio bem reduzido, mas tem. Esse aqui ele tem um uropatágio bem pequenininho, tá vendo? Então, todos têm uropatágio. Mesmo que seja bem reduzido, quase negócio aí, ó, tá vendo? No local da pata, ele não, da cauda, ele não tem o uropatágio desenvolvido, mas o Desmodus também, ele tem uropatágio. Mas é bem reduzido. Às vezes é mais estilo Tá vendo o uropatágio aí do Desmodus? O uropatágio ele tem, mas ele não tem cauda. Quem quiser procurar a cauda do Desmodus, tá aqui o bicho. Não, é porque às vezes, né, tem gente que só acredita vendo. Eu tenho coisa que eu só acredito vendo, pegando, cheirando, mordendo. Mordendo nem tanto, mas vendo e, sabe, então assim, todos têm uropatágio, mesmo que extremamente reduzido, mas não tem a cauda. E aí ficou faltando a teia tíbia. Então, tíbia e fíbula, rádio e una. Isso, tíbia e fíbula do pé, rádio e una da mão. Então, essa medidinha aqui é porque, gente, apesar de ter sido monitor de anatomia e tudo, todo conhecimento você tem que estar sempre revendo, porque senão você esquece. A maioria das coisas que eu aprendi na graduação, eu não sei mais. E eu garanto para vocês que eu estudei, que eu tirava nota boa, que eu consegui passar com louvor. Então, ela é 1516,3. E uma coisa interessante dos morcegos, tanto do rádio como a una, né, os ossos aqui do antebraço, como a tíbia e a fíbula da perna, é que eles são um osso só, eles são juntos. Ele não é igual na gente, que tem o rádio, né, tem o rádio e tem a una que você consegue separar. E tem a fíbula e a tíbula que você consegue separar. Não, dos morcegos eles são soldados justamente para diminuir o peso, diminuir a quantidade de osso. Então, no morceguinho, esses ossos eles se juntaram. E acabou, né? Então, depois que eu acabei toda a minha biometria, fiz o peso do animal, tirei o sexo, a Betânia já colocou ali nele o número 1, fez uma etiquetazinha, Betânia, do número 1, para a gente colocar ali, só que tem que ser com lápis, porque quando ele cair no formol, ele vai borrar. Então, quando vocês forem fazer etiquetas, ou vocês usam uma caneta, não é caneta própria não, né? Ou vocês usam uma caneta própria, como essa etiqueta aqui que está dentro aqui do Desmodus, ou então vocês utilizam lápis. E é bom colocar o papel vegetal, porque o papel vegetal ele dura mais tempo. E também tem algumas tintas que você pode fazer uma fichinha bonitinha impressa, que tem algumas tintas que elas não borram com... Tem ali, se não tiver lápis, tem uma canetinha para fazer. Então já faz a etiqueta, deixa tudo junto. Bom, gente, depois que eu fiz tudo isso, sei o peso do animal, sei a quantidade que eu vou injetar, já pesei, né? Então vou colocar aqui para vocês observarem como que vai ser o posicionamento que nós vamos deixar esse animal. Ele vai ser conservado a seco, é? Não, vai ser via úmida. É. A gente... Tem que fixar ele Hã? Tem que colocar ele assim pra quê? Para ele ficar numa posição onde depois facilite você fazer o estudo dele, você fazer a biometria dele. Observem esse Desmodus aqui, ó. Ele foi fixado, né? Tá aqui o furinho do alfinete. Nós fizemos esse processo que nós vamos fazer aqui, nós fizemos com o Desmodus. Até para ter a medida tem que ter uma posição. Tem que ter uma posição, tem aqui o livro aqui, que tem aqui a página falando, ensinando qual é essa posição. Eu mostrei para vocês em campo, mas essa posição aqui, por quê?
vai facilitar você tirar todas as medidas, toda a biometria. Olha o antebraço dele aqui, como é que é fácil eu tirar, sabe? Se eu tivesse um ceguinho assim, todo abraçadinho, eu ia ter que abrir, eu ia terminar quebrando ele. Se eu tiver que fazer uma medida aqui do polegar ou de qualquer parte aqui da asa, medir o pé do morcego, medir o trago, a orelha, com a boca aberta, se eu precisar olhar a dentição, se eu precisar conferir qualquer coisa. Então essa é uma das características. Boca aberta, bracinho assim, perninha aberta, e se tiver a cauda aqui, a gente ainda posiciona a cauda para a cauda ficar retinha, para quando você for medir a cauda, você facilitar, sabe? Você pode fazer isso aqui também, ó. Tem umas pessoas que, em algumas posições que eles mandam, colocar, fixar ele com uma asa fechada e a outra aberta, para facilitar você pegar as medidas daqui. Mas se eu colocar ele aqui com uma asa aberta, fica difícil, eu vou ter que ter um vidro muito grande para poder estar contendo esse animal. Porque depois que ele fica o tempinho no formol, ele tem que ficar imerso, submerso no álcool 70%. Se ficar uma partezinha para fora, começa a ressecar e eu começo a perder algumas características que talvez pode ser importante, tá? No caso, ele seca primeiro e depois que ele vai para o pote. Primeiro ele vai para o formol ser fixado. Aí fixado, o formol ele vai acabar retirando a água do animal, né? Desidratando o animal. Depois eu lavo para tirar o excesso do formol. E aí ele vai ficar no álcool para ser preservado. Então ele é fixado em formol 10% e ele é mantido no álcool, né, e com o tempo, de tempos em tempos, esse aqui, Betânia, já está até precisando, viu, mudar o álcool. Então de tempo em tempo, acho que tem o que, um ano? Não, isso aqui tem pouco tempo, mas é mais ou menos um ano, de ano em ano, ter esse cuidado de estar trocando o álcool, porque o álcool vai evaporando, né, a gente vai manuseando, animais que ficam fechados muito tempo, eles não evaporam tanto, então tem que ter o cuidado, abriu, fechou, tal. Então, primeira coisa, fiz a biometria, sexo, medir, não pode esquecer de pesar o animal, porque depois que você injetar alguma coisa, o peso muda. O que eu vou fazer com ele é abrir a boquinha dele, eu pego ou um algodão, ou então um pedaço de papel, ou então até mesmo um palitinho, sabe? Tem gente que usa até um palito. Vou colocar na boca dele para manter a boca dele aberta. Então, uma das coisas que você tem que ter cuidado aí, ó. Ele já está descongelado, já está soltando sangue, então você tem que ter luva. A luva furou, troquem a luva para não ter contato. Apesar do que o Hugo falou, é verdade que, né, o vírus, ele, quando exposto, ele dura pouco tempo, mas ele está em todos os fluidos do animal, tanto no sangue como na urina e até mesmo nas fezes, se brincar, a gente tem que ter cuidado com isso. Fixei, né? Vou colocar aqui mais um. Você retira alguns para mim, só para não melar de sangue. Eu vou... Deixa aqui no canto. Quanto tempo ele fica fixado? Depende do tamanho do animal, mas assim, eu costumo deixar no mínimo 24 horas. Nesse caso aqui, eles vão ficar até segunda-feira de manhã, porque sábado e domingo a gente não trabalha, então esse tempo maior, você vai ter certeza que ele vai ficar fixado, só que ele vai ficar um pouquinho mais duro. Vai ter que ter mais cuidado para mexer com ele, porque ele vai poder rasgar, entendeu? Se a gente tivesse assim, se fosse dias normais, a gente ia deixar ele 24 horas, 36 horas, no máximo 48 horas fixado. Mas ele não vai passar muito de 48 horas não, porque segunda-feira, né, Betânia, a gente já tira, lava e deposita. Continuando aqui, turma. Abrir a boquinha dele, muito importante, não esqueçam de fazer isso, sabe? Porque a dentição é uma característica muito importante para você identificar a espécie do morcego. A maioria das chaves vai falar, ele tem 3 premolares, 1 molar. Canino é que continua sempre. Todo morcego ele vai ter apenas, né, 2 pares de canino, 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores. Algodão ou então um papel absorvente, né, alguma coisa que vai absorver um pouco o formol, porque depois de injetar eu vou jogar um pouquinho aqui em cima também, para o couro também ter contato. Alguns alfinetes para te auxiliar. Isso é coisa para mim, só para não melar de sangue. E a posição é mais ou menos essa aqui que vocês já viram, ó. Boquinha aberta,
posiciono mais ou menos o morcego. Para colocar o alfinete tem que ser em qualquer lugar ou tem um lugar Não, específico? tem um local específico. Essa pergunta da Maria foi importante, porque assim, se a gente colocar em qualquer local, pode também danificar alguma característica do morcego. Então, como vocês viram aqui no Desmodos, Professor, qual a numeração desse alfinete? numeração, não sei, qualquer alfinete, pode ser até um palito de dente, sabe? É só para fixar. Depois você vai retirar, não é igual o invertebrado que você precisa de um alfinete bacana, porque ele vai ser mantido lá muito tempo para não enferrujar, não. Esses aqui, inclusive, com o tempo eles vão enferrujando por entrar em contato com o formol e a gente descarta. É só mesmo só para fixar aqui. Então, um dos locais é aqui, ó, no encontro aqui do braço com a mão. Bem aqui assim, ó, nesse uropatágio aqui, ó, tá? Que eu estou colocando só para vocês verem. E o outro local é aqui no pé dele, acima dos dedinhos. Estão vendo os dedinhos dele aí, né? Você vai fixar aqui assim. Você vai enficar aqui no pé, porque ele não vai pegar nenhuma característica, tá? Eu não vou perder nenhuma característica e não vou também arriscar que o morcego escape. Tipo assim, se ele retrair alguma coisa, né, aqui no endurecimento, não vai soltar. Posição, barriga para baixo. Posiciona a cabeça, tento deixar o animal o mais reto possível. E aí eu gosto de começar sempre pelas patinhas. Não precisa colocar a perna muito aberta, mas né, mais ou menos no rumo que vai ser aqui do antebraço. Mesma coisa. Procura manter mais ou menos o mesmo padrão. Posiciona o morcego. Abre a asa completamente. Tá vendo? Abri a asa completamente. Eu fecho ela, deixando ela na lateral. E aqui eu coloco mais um alfinetezinho prendendo ela. Aqui a mesma coisa, abro a asa, desenrolo a asa todinha do morcego, junto. Você pode até, dependendo, posicionar também, espécies muito grandes, você posiciona também o polegar, tá vendo? Para ele ficar num lugarzinho mais externo, para quando você tiver que medir o polegar. Coloquei aqui, observei mais ou menos a mesma posição, não é aquele negócio que precisa ser milimetricamente medido. Asinhas abertas, e aí você faz uma leve compressão aqui assim, só para deixar a coluna mais reta e posicionar a cabeça. Então essa é a posição de fixação do animal. Ele fixado, eu vou vir e vou injetar o formol. No mínimo 10% do peso do animal. Pode ser mais? Pode ser mais. Só que aí o animal vai ficar cada vez mais duro e dependendo na hora que você for manusear ele, você pode estar tanto quebrando o osso, também como rasgando o uropatágio e qualquer coisa. Para injetar, você vai injetando ao longo do animal. E sempre olhando para ver se você vai estar colocando a quantidade que você acha correta. É muito importante você colocar você dá colocar o formol, né, na parte próxima na barriga, assim, que tem as vísceras que ela se decompõe muito rápido. Então, com isso você vai manter as características da víscera, que se depois alguém quiser fazer um estudo estomacal ou até mesmo uma análise de alimentação, vai abrir o morcego e vai pegar o que ele tem dentro da barriga aqui, que ele ainda não defecou. E um outro local importante é a parte do crânio. Então, você tenta colocar também o formol na cabeça do animal, injetar um pouquinho. Quando você pega alguma prática a mais nisso, você consegue identificar o forame magno, que é o buraquinho que a gente tem no crânio, por onde sai, né, a medula. Você injeta lá dentro do cérebro, que aí você mantém todas as características do cérebro também. Mas isso aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento mesmo, ir lá, porque se você colocar de qualquer forma, você vai danificar o crânio do morcego, que é algo também muito importante para você estar fazendo.
E claro, a Betânia colocando aqui que é muito importante, sempre a minha identificação. Tirei daqui, ele estava aqui identificado como número 1, identificado como número 1, a Noura Geoffroy estava aqui, a Noura Geoffroy está aqui, tá? Para isso, para você não perder nenhuma informação desse animal e poder colocar ele numa coleção científica, como no nosso caso a coleção da Fundação Casa da Cultura. Injetei o formol, vou cobrir o animal e vou jogar um pouquinho de formol aqui em cima. Eu vou jogar só um pouquinho mesmo, gente, depois a gente costuma até jogar mais, mas é porque como o formol ele é meio forte, depois nós vamos colocar mais, é só para demonstrar, para não ficar cheirando esse formol, entendeu? Colocou aqui, está pronto, deixa aí 24 horas, 48 horas e está pronto o morcego. Alguma dúvida? Esse morcego aqui, ele tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês e até mesmo assim, dar um puxão de orelha. Não sei quem foi. Foi um dos que mexeram com o morcego. Pode ter sido até eu, mas eu acho que eu não fui não, gente, que eu tenho cuidado, tá? Quebrou o antebraço do morcego. O antebraço não, quebrou uma... Quando o morcego cai na rede de captura, né, rede de neblina, ele fica muito enrolado. Como eu falei para vocês, a gente tem que ir na rede com uma pinça e uma tesoura. Não pode ter dó de rede. A rede pode ter custado R$100, R$500, R$1.000. Não pode ter dó da rede, tem que ter dó do morcego. O morcego está muito enrolado, você corta a rede, abre a rede e tira o morcego. Ok? Na próximo campo eu não quero que aconteça mais isso, ó gente. Esse morcego aqui, foram tentando tanto tirar o morcego da rede, que ele é muito frágil, que quebrou a asinha dele. Quando eu vi que ele estava com a asa aberta, eu já eutanasiei ele, porque quebrou a asa e ele não vive mais. A asa é o único meio de locomoção do morcego. Quebrou isso aqui, ó, ele não consegue mais voar. Quebrou o antebraço, ele não consegue mais voar. Se quebrar a pontinha do dedo, se ele quebrar o dedo, ele até consegue voar. Mas se ele quebrar as partes internas aqui, esse osso maior, ele não consegue voar, tá, gente? Então vamos ter mais cuidado quando for manusear o animal. E qualquer dúvida, não precisa ter dó de rede não. Passa a tesoura, corta tudo e tira o animal vivo, tá? Em São Geraldo teve um surto de raiva, né? Um dia antes da gente ir para a caverna, teve um surto de raiva em São Geraldo. Então eu coletei alguns animais dessa caverna, até mesmo porque a gente quer abrir essa caverna para o turismo. Se tiver um foco de raiva na caverna, ela não vai ser aberta para o turismo. Ou pelo menos os não aberta para o turismo durante a noite, não os salões que tem desmodos também não vão ser abertos para o turismo. Na dúvida, injeta um pouquinho a mais, tá, gente? 10% do peso do animal é a quantidade mínima. Quantidade máxima a gente não tem, não. Assim, O senhor pode explicar no próximo encontro a interação que tem dos morcegos com outras espécies da caverna? A principal interação é que o morcego, ele é, principalmente em cavernas secas, ele é a principal fonte de alimento de toda a população de invertebrado. Por quê? Ele vai ter os detritívoros que vai comer o cocôzinho dele ou a carcaça dele quando ele morre e cai na caverna, tem os detritívoros. E aí tem os que predam os detritívoros, tem a aranha que preda os detritívoros, então todo o ecossistema da caverna, todo o ecossistema subterrâneo de cavernas secas que não tem rio associado e que não tem, né, enxurradas, muita enxurrada associada, depende do morcego para sobreviver. Então esse é o principal serviço ambiental do morcego dentro da caverna. E esse serviço ambiental, ele independe se o morcego é hematófago, se ele é insetívoro, se ele é frugívoro, se ele é nectarívoro, independe. O morcego, ele é um dos poucos animais que moram na caverna, são troglóxenos. Saem da caverna toda noite para se alimentar e volta para a caverna. Com isso, ele é o principal importador de matéria orgânica, de energia para a caverna. Ele sai, busca energia e deposita dentro da caverna. A caverna é um local sem luz, então não tem planta. A gente não tem essa dinâmica trófica do meio externo onde tem luz. Então, se não tivesse morcego nas cavernas secas, não existiria vida. Porque, como eu mostrei para vocês na apresentação, além da matéria orgânica, qual é a principal coisa que o morcego leva para a caverna? Hã? O quê? Hã? Não.
Semente é matéria orgânica. Além da comida, qual é a principal coisa que o morcego leva para a caverna? Água. Não adianta você ter matéria orgânica, você ter, né, semente, se você não tiver água. Os invertebrados, eles não vão conseguir aproveitar aquela matéria orgânica se ela não tiver água. E aqui a Betânia vai guardar eles e nós vamos jogar mais formol nesses negocinhos, como nós jogamos um pouco aqui para a gente não ficar respirando isso. A gente vai colocar uma quantidade maior. Ele vai para estufa ou ele fica lá dentro? Não, eu vou só guardar. Ou ela bota outra bandeja em cima, ou então bota um plásticozinho dentro de um saquinho só para o formol não ficar... Aí você não precisa ser 10% do peso do bicho não, pode jogar formol, você não vai deixar ele submerso no formol porque aí vai ser muito forte, mas você vai cobrir ele ou com papel ou então com algodão e tchac! Os morcegos são ótimos bioindicadores de qualidade, né? Tanto os morcegos raros como os morcegos, digamos assim, mais vagabundos igual os desmodos. Porque a bioindicação você pode ir para dois lados. Tanto você ter uma espécie ameaçada de extinção, uma espécie que é muito difícil de você encontrar, como por exemplo a Loncophila dekeizeri, ou então aquela Loncorhinaurita que nós pegamos, ela é uma qualidade que o ambiente tem uma boa qualidade ambiental. Mas se você chegar numa caverna ou em uma área aberta e você pegar uma grande quantidade de morcegos generalistas, que são os desmodos, a carólia, você viu que nós pegamos lá principalmente foi carólia. Será que isso é uma boa indicação? Às vezes nem tanto, porque carólia já é um animal mais generalista, ela pode estar indicando que aquele... E ela não é exclusiva de caverna, mas ela pode estar indicando que aquele ambiente é um ambiente antropizado, é um ambiente degradado. Então você pode utilizar os morcegos, dependendo da espécie, de duas formas. Tanto para falar como bioindicador que a área ela está preservada, se você pega um número equilibrado de espécies generalistas e espécies, né, mais especialistas, ou falar o contrário, eu não tenho os especialistas, não tenho as espécies mais delicadas, mas eu tenho um boom de desmodos, um boom de carólia, um boom de generalistas, eu posso falar que aquele ambiente está antropizado, está degradado. E tem vários estudos que utilizam o morcego como bioindicador. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, turma? Não. Então, só falando um pouquinho como vai ser nosso próximo encontro. Eu achei que esse seria o último, mas não, tem que ter mais um, se possível. Se não puder também, a gente para por aqui, né? Livro de campo de morcegos, Elis vai mandar para a gente em PDF, tá? Vamos tentar fazer um grupo de e-mails que a gente manda tudo. Então, aqui é um materialzinho bem interessante. Eu indico vocês comprarem um livro. Não porque eu ganho parte no livro. Tem várias fotos minhas aqui nesse livro, eu ajudei a fazer, não fui um dos autores, mas ajudei a fazer o livro. Mas é porque é um material interessante, as fotos são coloridas, sabe? Tem os detalhes das papilas, tem vários detalhes, tem toda a característica. É uma qualidade bem melhor, é um livro que se você comprar você vai ter um cuidado melhor do que uma xerox que você tira. E você pode levar para campo. Esse livro eu ganhei ele, eu nem sei qual foi o ano dele, 2013. Eu ganhei ele logo que saiu, antes de começar a venda, eles mandaram para eu fazer os primeiros testes, né? O meu tá aqui, bonitinho, gente, limpinho, tá certo que eu quase não uso, mas eu levo, para se um dia eu precisar, se um dia alguém quiser usar. Tanto que ele, eu acho que é 40, 50 reais, não é muito caro não. E tanto que eu levei ele para a caverna, quem quiser pode ter olhado lá. Mas o que a gente vai utilizar para identificar os morcegos na próxima aula vão ser chaves dicotômicas. Como vocês falaram, já sabem o que é uma chave dicotômica, né? Então a chave dicotômica, ela é dicotômica porque ela traz duas características ao mesmo tempo. Quando você chega, que você vai ler a chave dicotômica, você vai do número 1 primeiro. Então, número 1, morcego tem cauda ou não tem cauda? Na verdade, todas as chaves de morcego, elas começam assim: tem folha nasal ou não tem folha nasal? Se tem folha nasal, você já sabe que é da família Philostomide. Não tem folha nasal, pode ser qualquer uma das outras famílias que a gente tem de morcego no Brasil. A gente tem 9 famílias no total. Então você já tira
Philostomide. Tem folha nasal? Philostomide. Não tem folha nasal? Aí você vai para o número 2, e aí você vai para a característica 2 e vai fazer a leitura dicotômica também. Tem cauda ou não tem cauda? Ah, tem cauda. Tal vai para o número tal, ou então é tal espécie, ou tal gênero, tal taxa, sabe? Ou então você vai para o número 3 e você vai andando. Quando você vai fazer uma identificação precisa, um trabalho de identificação, trabalhar com chave dicotômica, você tem que anotar tudo isso. Primeiro, anotar a referência bibliográfica. Qual é a chave que você está utilizando? Existem várias chaves de identificação de morcego no mundo, também de plantas, né? Então, só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 chaves dicotômicas eu tenho aqui. Quando eu comecei a trabalhar com morcego, eu andava com 10 chaves dicotômicas, algumas em inglês, algumas em francês, que a gente não tem muita coisa no Brasil. Então, eu levava muita coisa porque eu não queria matar o morcego e ter que trazer ele para o laboratório, entendeu? Essa chave aqui ela é de 1973, foi a primeira chave de identificação de morcego do Brasil e é uma chave que eu utilizo até hoje. Essa foto aqui ó, é a posição correta de como você tem que fixar o morcego e aqui dentro dela, além de falar sobre identificação de morcego, dá outras características, como a taxidermia também, como preparar o morcego, que foi isso que nós fizemos hoje. Então você vai colocar lá a sua referência bibliográfica, Miranda et al. 2011, e aí você vai colocar número 1, fui para o número 2, fui para o número 46, fui para o número 45, Carolia perspicillata. Vocês entenderam? Porque aí, se uma pessoa quiser ver mesmo se isso está correto, ela vai pegar a referência bibliográfica que você usou, Miranda et al. 2011, vai chegar na chave e vai ver, ó, do número 1 ele foi para o número 2, ele foi para o número 15 e foi para o número 46. Isso está correto? Então essa é a forma correta de utilizar uma chave dicotômica. Você coloca a referência bibliográfica e o caminho que você fez pela chave dicotômica até chegar no que você acha que é aquela espécie que você está identificando.